Nesses quase 12 anos de Viver Bem, eu sempre enfatizo aqui no programa a importância da prática regular de exercícios e também de uma alimentação saudável e balanceada. E hoje eu estou recebendo aqui no programa a nutricionista esportiva Carolina Cortez, que vai falar sobre esse assunto e também dar dicas para você que nos acompanha. Bom dia, Carol. Olá. Seja bem-vinda aqui ao Viver Bem. Obrigada, Juliana. Obrigada também pelo convite. Carol, vamos começar a explicar para quem está em casa o que é a nutrição esportiva, qual o papel dela? Então, o papel da nutrição esportiva está relacionado com o objetivo do paciente. Se for um paciente atleta, né, que vive para isso, por exemplo, um corredor, a gente vai colocar uma alimentação bem específica para aquela situação. Então, para ele correr mais, para ele ter uma velocidade mais interessante, para ele conseguir atingir o objetivo dele nesse sentido. Tem a questão fitness também. Tem um pessoal que gosta de ir para academia e tudo. Então, a nutrição esportiva, ela entra no sentido para auxiliar o treino, então vai melhorar a performance do paciente durante o treino e melhorar também a questão corporal, como, por exemplo, a redução da gordura corporal, né, a redução do percentual de gordura e o aumento da massa muscular. Então, numa consulta, você define os objetivos da pessoa e aí traça toda essa dieta. Exatamente. Durante a consulta, de acordo com o objetivo do paciente, é feito o exame bioquímico, né, o exame de sangue, para ver como é que está o rim, para ver como é que está o fígado, e aí a gente avalia também como deve ser a alimentação e como deve ser a suplementação específica para aquele paciente. Era isso que eu ia perguntar. A nutrição esportiva, obrigatoriamente, tem que ter a inclusão aí de suplementos? Não obrigatoriamente. Tem pacientes que já treinam e a gente consegue adequar tudo com relação à alimentação. Então, a gente faz uma adequação alimentar de proteínas, carboidratos, lipídios e também da questão dos micronutrientes, como as vitaminas e minerais, e aí faz com que a necessidade de suplementação não seja tão grande. E aí a gente consegue deixar tudo adequado na dieta mesmo. Certo, Carol, agora vamos explicar para quem está em casa quais são os suplementos que são mais utilizados. Né? No caso, o que você mais prescreve hoje, é essa questão voltada para o emagrecimento ou não? Por incrível que pareça, é 50%, 50%. Tem gente que realmente quer emagrecer e tem gente que quer aumentar a massa muscular. E é tão frequente a queixa pela perca do percentual de gordura, né, pela redução do percentual de gordura, quanto o aumento da massa muscular. Então, uma coisa pela outra. Certo. Quais são os suplementos que você mais utiliza, no caso? Então, vamos falar assim, para quem quer emagrecer, no caso de reduzir o percentual de gordura. Então, se a pessoa não tiver um treino tão específico, assim, não conseguir treinar legal, aí entra o pré-treino. É claro que antes disso tem que ter toda uma avaliação clínica, né, o que a gente chama de anamnese, ver se existe pressão alta, ver se existe algum risco, mas aí o pré-treino ele entra para melhorar a performance durante o treino. E aí a pessoa treinando mais, termina gastando mais calorias e termina emagrecendo. Tem também a questão do que a gente chama dos fat burners, né, os queimadores de gordura, que são relacionados aos lipídios. Eles também ajudam a queimar gordura corporal e aí fazem com que a pessoa consiga, com que o paciente consiga emagrecer de uma forma saudável. Agora, tem muita gente, por exemplo, vê a amiga que está tomando tal suplemento, que teve resultado e termina, vai lá e compra também. Isso não é indicado. Não, isso, apesar de acontecer muito, viu, Juliana? Então, na verdade, o que acontece muito é o seguinte, fulana tomou 2 e atingiu o objetivo, então eu vou tomar 3 para ficar melhor do que ela, para ficar mais bonita que ela. E aí isso gera riscos, né? Riscos cardíacos, gera risco renal, risco hepático, que é a questão do fígado. Então, tem que ter muito cuidado, porque suplementação realmente só orientada é algo muito criterioso. Carol, com relação à proteína, né? A gente escuta muito falar hoje whey protein, eu vou tomar meu whey protein. Quando é que ela é indicada e para que casos? O whey protein é indicado principalmente para quem quer aumentar a massa muscular e reduzir o percentual de gordura. Realmente ele é um suplemento que é fantástico, eu tenho resultados maravilhosos no meu consultório e aí a definição também ela acontece com o whey protein, mas depende muito de perfil corporal. Tem gente no meu consultório que conseguiu hipertrofia, Ju, sem nem tomar o whey protein. Então, só com alimentação mesmo. Mas, na maioria dos casos, o whey protein é sim interessante. Aproveitando o ensejo, o whey protein, ele é a proteína do leite, né? A gente tem também, no caso, concentrada, isolada ou hidrolisada. Mas a gente tem também no mercado outros suplementos que vêm, por exemplo, da carne, que também dá um resultado legal. Carol, a questão da glutamina, que eu também ouço muito falar glutamina, o que é e para que serve, qual a indicação? A glutamina é, assim, fantástico, né? A glutamina é um aminoácido que ele melhora a imunidade, então aí já entra também para os atletas, melhora a imunidade, melhora o sistema, a questão intestinal, então todo o sistema digestório é melhorado também com o uso da glutamina e também ela participa da construção muscular, então auxilia sim a hipertrofia.
E, Carol, infelizmente nosso tempo é curto, mas vamos aproveitar para dar umas dicas para quem está em casa. Por exemplo, quem malha de manhã, vai sair de casa, acordou, o que é que deve comer antes de malhar? Então, isso é algo muito individual, Ju, mas assim, falando de uma maneira bem geral, eu recomendo banana, que tem o potássio que vai auxiliar na contração muscular durante a atividade física, durante a caminhada, a aveia, que tem carboidrato, e o mel, que já tem o açúcar do próprio mel, que no caso tem que ser o mel de abelhas, realmente, e aí ele já vai dar um pouquinho mais de energia. E o que comer depois de malhar? No caso, no geral, né? Não só quem malha de manhã, mas assim, você terminou a malhação, também depende do objetivo da pessoa? Depende do objetivo. Quanto tempo depois você tem que se alimentar? Então, normalmente terminou a academia, até 60 minutos depois do treino você deve consumir, deve comer alguma coisa para evitar o que a gente chama de catabolizar, que é perder a massa magra, certo? Perder músculos. Então, chegou em casa, a pessoa já até 60 minutos, né, já deve consumir algo rico em proteína. Se for jantar, preferir, por exemplo, um peito de frango com arroz integral, por exemplo, certo? Ou então, se for fazer um lanche, que seja um sanduíche com queijo, tem que ter alguma proteína. E o que é a proteína? É o frango, né, a carne branca, na verdade, a carne vermelha, leite, derivados e os ovos também. A clara de ovo ela é essencial para o tônus muscular, ou seja, também principalmente é importante ser consumida no pós-treino. Agora aquela questão do aeróbico em jejum, que a pessoa perde mais calorias, termina tendo um resultado melhor nessa questão do emagrecimento. Procede ou não? Eu recomendo, mas o aeróbio em jejum, não é a musculação em jejum. O aeróbio em jejum eu recomendo e não são todos os casos. Então, assim, é algo muito criterioso que precisa ser analisado, conversado com o personal e com o paciente e tem resultado legal, mas com responsabilidade. Entendeu? Na hora de acordar e sair correndo ou então fazer musculação em jejum, de jeito nenhum, porque você vai perder massa muscular. E aí tem muito a ver com o perfil do paciente. Tem gente que realmente acorda sem fome, teve uma alimentação legal na noite anterior e aí já dá para fazer alguns quilômetros, enfim, de corrida ou de spinning, de bike, enfim. E aí ele consegue sim mobilizar a gordura. Mas eu repito, isso precisa ser analisado com profissionais, ou seja, com o personal e com o nutricionista, para que esse aeróbio em jejum seja realmente recomendado e consiga atingir o objetivo que seria a perda de gordura. Certo. Se você pudesse resumir, assim, umas regras básicas relacionadas à nutrição e ao esporte, o que é que você teria para dizer aí para os nossos telespectadores? Regras básicas. Em primeiro lugar, evitar o jejum prolongado. Nada de pular lanches intermediários, isso não pode acontecer, porque isso vai fazer com que o paciente com que o indivíduo, na verdade, ele perca massa magra. Outra regra básica, hidratação, Juliana. É essencial e as pessoas esquecem de se hidratar durante o treino. É super preciso. Cortar gordura, né? A gordura, ela termina... Se a pessoa não, o que eu digo muito, a pessoa não quer gordura no corpo e termina comendo gordura. No doce, na fritura, enfim. Não recomendo. E uma coisa essencial para o treino, não consumir bebida alcoólica. A bebida alcoólica atrapalha demais o desempenho esportivo. O que eu falo muito para os meus pacientes, se você consumir bebida alcoólica no domingo e for treinar na segunda, você consegue ver como está prejudicial. Na segunda está ruim, na terça está pior. Na quarta você já está recuperando. Então aí já vai perder a performance durante o treino e aí já compromete o resultado. Carol, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas já vou passar o programa inteiro aqui conversando com você. Um assunto muito interessante. Juliana, muito obrigada pelo convite e até mais. Volte outras vezes. Obrigada. E a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco tem mais Viver Bem para você. Até já.